paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Este é o momento falando de Jesus. E hoje o Espírito Santo tem mais uma mensagem forte ao nosso coração. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos ungiu para levar as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Nós não sabemos pregar, mas falar de Jesus é o Espírito Santo que usa a nossa boca para estar transmitindo o recado dos céus. Mas primeiro, vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo pela essa oportunidade de estar falando de Jesus, falando do amor de Deus. A vocês, queridos ouvintes, um abraço a vocês que têm acompanhado os nossos vídeos, que têm interagido, compartilhado com o maior número de pessoas. Também quero mandar um beijão para minha amiga Elisete, que tem acompanhado os vídeos. Hoje ela foi lá e ela comentou como foi maravilhoso o vídeo de ontem. Foi mesmo, amados. Tem vezes que nem eu sei o que o Senhor vai transmitir, que era o caso de ontem. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos usou para a glória do seu nome. Tudo é para a glória do seu nome. Que o Senhor cresça e nós, desapareça. Também, amados, quero agradecer ao canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Vai lá, curta, compartilhe, comenta, interaja, porque é um canal que o Senhor tem falado fortemente aos corações. Tenho certeza que tem alcançado fora do Brasil. Mesmo que nós seja pequeno, muitas vezes o Senhor leva a nossa voz. Não importa a quantidade de pessoas, não importa like, não importa. O importante que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que vai fazer chegar a nossa voz às pessoas que estão precisando, mesmo que seja lá fora do Brasil, na tribo de índio. É tudo para a glória do nome do Senhor. Também agradecer aos meus colegas de trabalho, todos, sem tirar um e nem por todos. Deus abençoe vocês, eu amo vocês, os meus patrões são uma bênção em nome de Jesus. Foi um dia abençoado hoje de trabalho, divertimento, foi maravilhoso, meus amados. Quando a gente é feliz naquilo que faz, o Senhor também é feliz, o Senhor também está ali na nossa vida, transmitindo o brilho do Espírito Santo, transmitindo a paz que o Senhor dá em nossos corações. Vamos ao momento da mensagem de Deus, que está no livro de Zacarias, primeiro, chamado ao arrependimento. Hoje o Senhor nos chama para o arrependimento. Graças a Deus que o Senhor nos tem chamado. Sim, vamos nos chegar a Deus para que Ele se chegue a nós. Vamos nos arrepender, sim, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Diz assim a palavra de Deus. No livro de Zacarias 1, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos seus maus caminhos e das vossas má obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais.
E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Olha aqui, o Espírito Santo mandando nós se converter dos nossos maus caminhos. Sim, se eu mentia, vou parar de mentir. Se eu prostituía, vou parar de prostituir. Se eu falava palavrão, vou parar de falar palavrão. Vou chamar a glória de Deus para a minha vida, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele transmite a paz de Deus na sua vida. Ele é luz, e onde ele está, a luz de Deus brilha, a luz de Deus transforma, a luz de Deus traz paz e espírito àqueles que cercam você. Amandarai Gessé. Como é maravilhoso quando o homem e a mulher busca entendimento na palavra de Deus, busca ajuda do Espírito Santo para melhorar os seus caminhos. Todos nós temos pecado. Não adianta falar agora eu sou um santarrão. Não adianta. Nós pecamos, queridos. Mesmo que nós não queremos pecar, como servo, Paulo disse: o que eu quero fazer, isso não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, é isso mesmo que faço. É uma luta contra a carne e o espírito para fazer o que agrada a Deus. Mas é só o Senhor, queridos, para nos fortalecer. Tem dias que, olha, para orar, tem dias que para ler a palavra do Senhor, tá mais nesse frio assim, ó. Ai, Jesus, hoje não, ai, tá muito frio, fica mais um pouquinho. Ai, ainda tô cansado, tá muito pouquinho. É desse jeito. Tô falando porque acontece comigo, amados. É só Deus, é uma guerra para gravar um vídeo, uma guerra para orar, é uma guerra para servir ao Senhor. Mas não importa, mesmo sendo uma guerra, mesmo sendo fraquinho, vamos perseverar, vamos buscar a misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Ai de nós sem a presença do Senhor, ai de nós sem o Espírito Santo. O Senhor disse que iria ir para preparar-nos lugar lá na glória, e enviaria o Espírito Santo para que onde ele estivesse, o Senhor Jesus estivesse também. Porque, amados, o Espírito do Senhor tem que habitar dentro do nosso coração, fazendo a diferença. Quantas vezes entristecemos o Espírito Santo e ele se afasta. Então, vamos vigiar, porque não é fácil. Se nós não vigiar, o Espírito Santo vai se afastar. Porque é assim, queridos, a guerra espiritual. O Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor aqui. Satanás mais ali, ó. Bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E se você entristece o Espírito Santo, ele, ó, se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, Satanás vem e ataca você. E quando ele ataca você, ele faz você fazer coisas abomináveis. Ele te põe na sujeira. Ele tenta te destruir, queridos. É isso aí. Vamos buscar a presença do Senhor. Como o irmão aqui ainda estava falando, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Se nós se chegar a Deus, ele se chega a nós. Se nós se afastar de Deus, ele se afasta de nós. Ai de nós sem a presença do Senhor. Ai de nós sem o Espírito Santo. Ai de nós, nós seríamos tragados pelo adversário. Uma certa vez tive uma experiência assim muito forte. Me veio um pensamento ruim de algo que eu tinha praticado no passado quando eu não servia ao Senhor. E quando aquele pensamento veio, eu automaticamente repreendi e falei: eu não quero pensar isso.
E quando eu falei, eu não quero pensar isso, eu vi aquele leão que veio aqui, ó querido. E rugiu com uma boca enorme, os olhinhos pequenos, aquele leão mais feio, a boca desse tamanho assim, ele rugiu aqui no meu ouvido, eu cheguei a estremecer, e eu pedi para o Senhor para enviar os anjos dele para pelejar por mim, porque foi uma batalha terrível. Quando eu vi a espada do anjo brilhou assim, e eu estava trabalhando numa máquina, era noite, estava sozinha ali na firma, e eu jogando as lâminas assim na máquina, eu não podia virar para olhar o que estava acontecendo atrás de mim, mas quando eu olhava assim, ó, de raspão, eu podia ver o anjo e o demônio se rolando, aquele leão se rolando no chão assim e batalhando. Tem alguém que peleja por nós, tem alguém que peleja por você, por mim, graças a Deus. Mas não deixe o Espírito Santo se afastar, não entristeça o Espírito Santo de Deus, não deixe o inimigo colocar maus pensamentos na tua cabeça. Quando vier maus pensamentos, repreenda imediatamente, e o Senhor vai pelejar por você, e esses demônios cairão por terra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. São essas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite. Amados, é o momento da oração e do apelo em nome de Jesus. Você que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ore e repita comigo estas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor Jesus, ajuda-me, Pai, a estar firme quando o Senhor vier buscar a tua igreja, ou quando o Senhor me chamar desta terra para a linda pátria. Pai querido, me fortalece. Pai querido, me ajuda. Senhor Jesus, visita essa pessoa que te aceitou neste momento, amarra todos os laços do adversário, toda seta do adversário seja repreendida em nome de Jesus. Que essa pessoa seja levantada, seja animada, seja instruída pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Pai. Dá força ao teu servo que parou e retornou novamente para os teus caminhos, subindo a escada espiritual, meu Deus. Sim, Jesus querido, salva este lar, salva esta casa, salva, Pai, esta família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.